senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a ASIC, e a Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO-Chapecó, sentem-se honradas em recebê-los nesta noite para mais uma edição do programa Vida Empresarial, que faz parte da Semana Integrada de Gestão e Negócios da Universidade. O programa Vida Empresarial foi criado pela ASIC em 1991 para valorizar a trajetória, as vitórias e as conquistas dos empresários e das empresas que contribuíram para o desenvolvimento de Chapecó e da região oeste do estado de Santa Catarina. O protagonista deste programa foi eleito no processo de eleição do Empresário do Ano, a quem a ASIC anualmente entrega o troféu Nelson Galina. Esta noite recebemos o empresário eleito em 2021, senhor Alceu Derli Parisotto, do Grupo Bugio. Agradecemos os patrocinadores institucionais da ASIC, Aurora Alimentos, BRDE, Grupo Eco 7 Brasil, Cicobi Maxicred, Sicredi, Unimed, Unicred e os apoiadores da Semana Integrada de Gestão e Negócios da UNO-Chapecó, a ASIC e seus patrocinadores institucionais, FAPESC, Pólen Parque Científico e Tecnológico, centros acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e também Relações Internacionais, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia e Conselho Regional de Contabilidade. Registramos e agradecemos a presença nesta noite do reitor da UNO-Chapecó, professor Cláudio Jacoski, do presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, ASIC, senhor Lenoir Brock, presidente da Fundeste, senhor Vicenzo Francesco Mastrogiacomo, pró-reitor de Administração da UNO-Chapecó, professor José Alexandre Detoni. Agradecemos também a presença do professor da Faculdade de Administração da Universidade de Santo Tomás da Colômbia, Miguel Andres Riveros Romero, que nos acompanha de maneira online. Agradecemos ainda a presença do diretor da UNO-Chapecó, Campus São Lourenço do Oeste, professor Haroldo Farinon. Agradecemos ainda a presença dos coordenadores dos cursos da Escola de Gestão e Negócios da UNO-Chapecó, de Chapecó e São Lourenço do Oeste. Agradecemos também os diretores nucleados e associados da ASIC. E agradecemos, de modo geral, a presença de todos os gestores aqui da universidade, professores, estudantes de Chapecó e São Lourenço do Oeste, egressos, técnicos administrativos, profissionais da imprensa, empresários e apoiadores desse evento. Muito obrigada pela presença de todos. Passamos agora aos pronunciamentos. Convidamos para seu pronunciamento o presidente da Fundeste, senhor Vicenzo Francesco Mastrogiacomo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à UNO-Chapecó, à Fundeste, mantenedora da UNO-Chapecó, nossa universidade aqui do Oeste. E sintam-se em casa. Hoje temos uma grata satisfação de receber, conjuntamente com a Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a ASIC, um fato muito relevante. Um fato relevante de homenagem e reconhecimento aos empresários. Nessa ocasião, estamos homenageando um empresário, mas ele representa todos os empresários da nossa região. Todos os empresários de Chapecó e do nosso oeste aqui de Santa Catarina. É evidente que o exemplo, a apresentação a que vai ser feita hoje, o que está sendo homenageada hoje, é justamente para inspirar
os nossos alunos, os nossos novos profissionais que daqui a uns dias estarão no mercado, mostrando efetivamente a capacidade, o conhecimento e o exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido do empreendedor, da visão empreendedora e de se chegar aos objetivos que cada um deve traçar para si. Então, gostaria de cumprimentar, sem dúvida nenhuma, nesse momento, o nosso reitor, Cláudio Jacoski, e em seu nome cumprimentar a todos os pró-reitores, a todos os professores, professoras, os técnicos que estão aqui presentes. Também gostaria de cumprimentar, exclusivamente, o presidente da ASIC, o senhor Lenoir Brock, como também cumprimentar de modo efusivo e, de fato, com muita alegria e satisfação, o nosso homenageado de hoje, o senhor Parisotto, e com toda a sua família que está aqui, uma bela família que está aqui e que está ao seu redor, lhe dando o apoio, como você deve ter dado o apoio e estendido a mão para todos eles. Sem dúvida nenhuma, é um momento de muita alegria em recebê-lo e transmitir esse nosso reconhecimento por tudo aquilo que o senhor Parisotto, dentro do seu grupo bugio, como é chamado, né, a magnitude do seu desenvolvimento e o desenvolvimento da nossa região. Sejam muito bem-vindos, o senhor Parisotto e toda a sua família, que nós tecemos a nossa homenagem para os senhores. Muito obrigado. E convidamos para pronunciamento o presidente da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a ASIC, senhor Lenoir Brock. Boa noite a todos, né? Fica meio longe, a gente chega aqui meio cansado. Então, enquanto eu respiro, vou falar algumas coisas que eu acho que são importantes. A oportunidade que vocês estão tendo, né, os alunos da administração, da contábeis, das ciências econômicas e relações internacionais. Eu estava pensando agora há pouco, né, a gente fez a faculdade toda, né, estudou durante 10 anos, e eu nunca tive a oportunidade de ter uma aula como a oportunidade que vocês vão ter hoje. Com todo o respeito aos professores, obviamente, né, mas o seu Alceu, tá? Com toda uma vida de empresário, todo um trabalho desenvolvido ao longo dessa vida, né? Como é importante poder trazer esse conhecimento, essa experiência para vocês, principalmente alunos, né? Que são jovens ainda e podem ficar curiosos de como as coisas de fato acontecem. E eu acho que essa oportunidade que já acontece dos anos 90, essa parceria que a gente agradece à UNO Chapecó, já veio com o UNOESC, de trazer a oportunidade, de oportunizar vocês, principalmente os alunos, né, que têm essa oportunidade realmente de conhecer a experiência de fato. Porque a gente fica, às vezes, muito na teoria, né, e nós brincamos, às vezes, lá fora. Eu falo lá fora porque, de fato, a gente sabe a dificuldade que vocês têm quando saem aqui do ambiente da universidade, a gente chama até para a vida real, às vezes, né? Para poder entender como as coisas funcionam de fato. E hoje aqui a gente vai ter uma oportunidade de aprender um pouco disso com o Alceu, que é um empresário que teve um crescimento fantástico, tem uma vida exemplar, né? Toda a família aqui junto para provar isso, como ele soube juntar o trabalho, o crescimento, mas não esquecendo de valorizar o que ele tem de mais precioso, que é a família dele. Então, eu aproveito para agradecer aos nossos parceiros aqui, principalmente a UNO Chapecó, pela oportunidade, e eu acredito que depois a gente fala sobre o empresário do ano para vocês, mas agora o mais importante de tudo é a gente ouvir o senhor Alceu de fato. Muito obrigado. E convidamos para pronunciamento o reitor da UNO Chapecó, professor Cláudio Jacoski.
Muito boa noite. É uma satisfação muito grande a gente receber a todos aqui. Queria dar as boas-vindas a todos, cumprimentar a todas as autoridades nominadas pelo protocolo e dizer da alegria que a gente tem enquanto instituição de ter esse momento aqui, né? Essa atividade que se realiza sempre após o empresário do ano, né? Um ano seguinte a gente recebe aqui o empresário para que ele fale um pouco a respeito da sua vida, né? É um momento rico, importante. Nós entendemos que vivemos num momento onde as experiências são extremamente importantes, né? Como o seu Lenuir falou aqui, nós entendemos isso enquanto instituição e criamos a BEX, né? Os alunos mais novos, das turmas mais novas, aí sabem exatamente do que a gente está falando, de colocar os nossos estudantes muito mais próximos da realidade, vivenciar o dia a dia da sua profissão, antecipadamente, para que eles consigam, né, dar conta desse processo de formação que é muito importante. Mas eu não tenho dúvida que ouvir uma pessoa, né, com a experiência do céu ao seu, com a caminhada que fez, tenho a certeza de que essa atividade pode complementar muito, né, aquilo que se quer como profissional, como alguém da área da gestão, da área da administração, da área dos negócios, né? Então, ficamos muito felizes aqui, seu pela presença, e, como foi dito aqui, todo mundo falou dos familiares, né, que é importante isso, né? Esse espaço aqui, quando a gente criou, a principal justificativa dele é para que nós tivéssemos formaturas aqui e que a gente pudesse trazer os pais, né, dos formandos também para dentro da universidade, né, acreditando na importância que a gente dá para a família, né? Então, a gente nota essa sua realidade também. Gente, só deixar um abraço a todos, dizer que, para nós, da Escola de Negócios, né, tem um evento acontecendo para os nossos estudantes, né, a Escola de Gestão e Negócios, e, junto com ela, essa atividade com a SIC, a gente tem que agradecer aqui, Leno, a SIC, pela parceria, né? É uma história linda, né? Se a gente for ver, recentemente a gente publicou um livro, né, com todas as histórias contadas nesse espaço. Quem sabe vem o próximo depois, com mais alguns aqui. Eu falava isso para o céu seu, que provavelmente em breve teremos mais essa caminhada, mas ela deixa aqui um legado importante na vida dos jovens, né? Aqueles que acompanham aqui, fica registrado na sua mente, eu tenho certeza, nos seus pensamentos, né? A caminhada, né, que essas pessoas fizeram, porque geralmente as pessoas podem achar que é fácil, né? Então, assim, eu dizia isso para o céu seu. As pessoas olhando de fora devem imaginar assim, não, o Grupo Bugio surgiu instalando o dedo, deve ter sido fácil, né? Claro que não, né? A gente sabe que deve ter tido muito esforço, uma caminhada incrível a ser feita e que a gente está ansioso para ouvir. Então, muito obrigado pela presença de todos e sejam todos bem-vindos e vamos à palestra que é o que nos interessa. Obrigada, professor Cláudio. E convidamos, então, para vir ao palco o nosso convidado especial de hoje, o empresário do Grupo Bugio, senhor Alceu Derli Parisotto. Pode ficar à vontade. O senhor Alceu Parisotto é presidente do Grupo Bugio, um dos mais tradicionais conglomerados do agronegócio do sul do país, com atuação nas áreas de comércio de máquinas agrícolas, suinocultura, bovinocultura, produção de grãos, indústria frigorífica, agropecuária, nutrição animal, reflorestamento e geração de energia renovável. Integram o Grupo Bugio as empresas Bugio Tratores, Ecofrigo, São Valentim Geração de Energia, Bugio Agropecuária, Bugio Rações, Fazendas Bugio e Bugio Agronegócios. Parisotto é natural de Chavantina, Santa Catarina e é conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a SIC. É casado com Sandra Mara Parisotto e pai da Tamara, Fabiano e Fabrício. Então, seja muito bem-vindo, seu Alceu, fique à vontade, a casa também é sua. Bem, boa noite a todos. Quero agradecer essa oportunidade, também agradecer a todos, toda a sociedade chapecoense, os empresariados que votaram em mim no ano que passou por ter essa oportunidade de estar até aqui, e poder contribuir
espero que no final a gente possa contribuir com algo de positivo que vocês possam levar para os seus lares. Agradecer à família e dizer para vocês da UNO que a gente aqui está em casa, porque a Tamara, o Daniel, o Fabrício, o Caio, todos se formaram aqui nessa universidade. Só o Fabiano que precisava sair um pouco para descansar de casa, que foi para Lages. Então, todos, até a dona Sandra fez uns 2 anos de faculdade aqui. Eu vou pedir licença para vocês, para a gente passar um videozinho das empresas, acho que vai dar uns 5 minutinhos, 2 minutos. Daí depois começamos a contar um pouquinho da nossa história. O que a gente faz com amor e dedicação. Estamos do início ao fim da cadeia produtiva, melhorando a cada dia para levar até você alimentos seguros e de qualidade. Somos parceiros do homem do campo, com a Bugio Agropecuária e Bugio Agronegócios, levando até você as melhores soluções. Somos tecnologia do plantio à colheita com a Bugio Tratores. Nossas concessionárias Case, estrategicamente localizadas no oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Somos agro, produzindo em nossas terras grãos, suínos e bovinos. Somos sustentáveis, gerando na São Valentim energia limpa para nossas empresas. Somos alimento, abatendo e processando suínos na Ecofrigo, um dos mais modernos frigoríficos do Brasil. Somos sociais, ajudando a transformar a comunidade e dando força à nossa grande paixão. Somos 2.500 pessoas trabalhando para um futuro melhor, produzindo e levando alimentos para o mundo. Nós somos o Grupo Bugio. Bem, eu sou de 57, né? Então, em 60, por aí, foi a primeira lembrança da minha existência. A gente, quando eu lembrei de mim mesmo, estava em casa, né? A gente morava numa cidadezinha que, na verdade, não era nem Arvoredo, a gente morava no interior de Arvoredo. Já tinha... minha família já tinha 6 irmãos, daí logo nasceram mais 2 irmãs. Então a gente éramos em 8, trabalhávamos na lavoura, plantava fumo e, enfim, lidava com um pouquinho de tudo, porque a nossa propriedade era bem pequenininha. Meu pai tinha, eram 5 alqueires, né, 10 hectares de área, e a metade dela era improdutiva, enfim, pouco recurso, né? A sorte da família é que ele era carpinteiro, então às vezes faziam serviços extras, né? E daí conseguia encher as latas do rancho, né? Mas eu, como eu tinha nascido em Chavantina, meus pais me falavam, olha, o teu padrinho mora em Chavantina e tal, e um dia a gente pode até ir conhecê-los, são gente boa, enfim. E daí, cada vez em quando, esse meu padrinho, ele saía de Chavantina e ia levar um contador que fazia a contabilidade das empresas aqui no Arvoredo e passava assim numa estrada que a gente enxergava. E um dia desses, eu falei para o meu pai, cara, aqui está futuro pouco aqui, né? Eu já tinha 8 anos, né? Falei para ele assim, olha, estou com vontade de ir conhecer meu padrinho para morar com ele. Meu pai disse, olha, você não conhece ele, como é que você vai... E deu uma coincidência louca, o meu padrinho desceu para o Arvoredo e subiu e foi parar lá em casa. E daí minha madrinha foi junto. Eu lembro muito bem,
que quando a mãe percebeu que eles estavam entrando lá em casa, ela disse, meu Deus do céu, eu não tenho nenhuma bolacha para ofertar para a madrinha que vem aqui. E justamente eles foram lá para me convidar para morar com eles. Eles moravam em Chavantina, tinha um pequeno comércio, um bolão lá, e um bar. E eu precisava de alguém lá para auxiliar na armar palito. Então, conversei um pouco com o pai e a mãe, e meus irmãos e tal. No outro dia seguinte, já montei no cavalo e cheguei em Chavantina. Chavantina lá foi a minha segunda família, porque aprendi muito com eles. Enfim, saí de casa com 8 para 9 anos, fiquei com eles praticamente até os 17. Saí uns 2 anos em função que eles mudaram, que eu um pouquinho conto. O que eu fazia? Eu estudava de manhã e à tarde e à noite, quando eu tinha clientes, a minha função era armar palito. E eu era meio espertinho, daí meu padrinho disse, se tu se encorajar, faço mais uma pista. Eu digo, pode fazer com a arma nas duas. Daí logo o comércio dele cresceu e daí já montou uma fábrica de sorvete. Lá eu conheci energia, porque em Arvoredo não tinha energia. Lembro-me bem que quando a gente carneava um porco, tinha que consumir logo, então dividi com os vizinhos. A minha função era levar um pedaço de carne para os vizinhos. Quando os vizinhos matavam o porco, devolviam para nós, né? Cheguei em Chavantina e já tinha energia. Daí conheci picolé, sorvete, e nos finais de semana, então sempre tinha uns campeonatos de futebol, e a minha função no final de semana era vender sorvete e picolé no pequeno campo de futebol que existia. Aí eu consegui, foram os meus primeiros negócios que eu fiz, né? Vender sorvete e picolé. Eu lembro bem que quando eu saí de casa, a mãe me deu umas 2 mudas de roupa e eu tinha que me virar. Aí no final de semana ganhava uns trocos, me dava uma comissão, e eu guardava um dinheirinho e ia repondo o meu guarda-roupa, né? Fiquei com eles mais um período e também comecei, enfim, fiquei com 12, 13 anos, eu já me sentia mal, estar armando palito e tal. Então, o que eu fazia? Estudava de manhã e à tarde, sempre tinha algum trabalho lá na comunidade, ou descarregar um caminhão, pintar a igreja Chavantina, que pintei a igreja Chavantina. E aí, logo em seguida, eles venderam aquela propriedade e foram para Xanxerê. A família deles também cresceu e daí eles disseram para mim, olha, lá por enquanto não tem lugar para ti, porque a gente está indo para lá, não tem o que fazer, vou morar na cidade. Aí eu fui trabalhar numa família ajuste, não sei, uma família ajuste que mora aqui na Passo das Antas, enfim. Voltei para ali da roça. Eu tinha que terminar o segundo grau. E o emprego lá não existia. Ou você criava porco nas granjas, ou você, enfim, não tinha atividade lá. Daí tinha um rapazinho lá que estudava comigo, e ele disse, não, lá em casa tem lugar. Pode... lá em casa tem quarto, tem tudo, só que lá tem que trabalhar. Eu digo, não, mas eu preciso terminar o segundo grau, né? E, enfim, daí acabei indo morar lá com eles dos 13 anos e meio até os 15 anos, né? Fiquei, a gente fazia toda noite 3 quilômetros para ir para a aula, estudava, chegava em casa meia-noite, de manhã cedo, dar com os porcos, fazer ração, catar os bois, lavrar, enfim. Daí, esse dia, o Fabrício encontrou-se com o Roncalho lá em Florianópolis, né, Fabrício? Ele disse, não, que você é filho do Alceu, sim?
o teu pai, quando chovia muito, a mãe socorria lá em casa. Então, a gente ia para a aula, quando chovia muito, não tinha guarda-chuva, essa coisa, os vizinhos nos socorriam, né? Em setembro, eu acabei terminando o segundo grau. Em 73, já tinha deixado meio acertado com o meu padrinho, olha, quando terminar, lá vai estar, eles foram para lá e começaram a lidar com suíno também. E daí, acabei voltando a morar lá com eles, de novo. E daí, comecei a fazer ciências contábeis no La Salle. E aconteceu uma coisa assim que marcou muito a minha passagem para o La Salle, porque a gente fazia trabalhos em grupo, e eu voltei a trabalhar numa granja de suíno de novo, lá com eles. E eu estudava à noite e a gente fazia muito trabalho em grupo, e tinha que dividir os grupinhos e cada um fazia a sua parte. Daí, um dia desses, terminou o nosso trabalho, daí o pessoal do meu grupo, uma menina disse assim, cara, segura aí que nós precisamos falar contigo. Eu disse, não, tudo bem. Daí o pessoal saiu, ficou ela e mais dois colegas. Daí ele disse, olha, a gente quer falar contigo porque você precisa procurar um outro emprego. Mas por quê? Você ajuda a gente, você é inteligente, enfim. Fizeram um monte de elogio, mas ninguém aguenta sentar perto de você por causa do cheiro de porco. Digo, meu Deus do céu. E e era verdade, porque eu trabalhava o dia todo dentro de uma granja. Você pode chegar em casa e tomar o maior banho do mundo, se perfumar. Para quem não está acostumado com aquilo, não dá, né? A princípio, eu até fiquei meio chateado, depois digo, não. Eu já tinha 17 anos, eu não tinha carteira motorista, mas eu já saía da casa onde eu morava para ir para a granja, já ia de carro, já tinha um fusquinha. Liguei o rádio para ir trabalhar, uma notícia que tinha uma vaga de cobrador na Pernambucana. Daí, fui lá, fiz a entrevista, e o cara disse, não, pode começar a trabalhar. Mas o que precisa? Precisa ter uma moto ou um carro. Não tinha nada. Daí, chamei o meu pai pela rádio e expliquei para ele lá dessa oportunidade. Ele, acho que vendeu, se não me engano, foi uns 60 sacos de milho para um vizinho, para quando ele colher, pagasse ele. Para daí eu comprei uma motinha. Uma cinquentinha, já era enorme, e com aquela moto. Mas, enfim, comecei a cobrar, foi o único emprego que eu tive de carteira assinada até hoje, porque acho que durou 60 dias, mais ou menos. Eu fui cobrar uma pessoa, com um carnê que ele estava atrasado, e ele me disse, ele primeiro me escutou, daí um pouco ele riu. Disse, não, essa conta aqui é da minha senhora, nós acabamos se separando e eu não sabia que ela estava com a conta atrasada. Mas fique tranquilo, você volta aqui na semana que vem, que eu vou te pagar. Aí, marcamos o dia, cheguei lá, estava com os cheques prontos, me entregou. Daí ele me disse assim, tu vai agora lá na Pernambucana, acerta, e amanhã eu quero que você venha trabalhar conosco. Mas como assim? Então, nós temos uma empresa de venda de insumos para agricultura, ração, temos uma representação de tratores, temos uma empresa aqui em Xanxerê, Chapecó, e eu gostei muito de ti. Você fala aquilo que o produtor gosta, você conhece bem a agricultura, você vai se dar bem nesse ramo. Mas, olha, eu estou bem lá, estou ganhando bem. Não. Vai lá, e acerta as contas. E eu acabei conversando com uns 2, 3 amigos, e eles disseram, não, a empresa é boa, pode ir. Durou
acho que meu emprego na Pernambucana, então, acho que durou uns 60 dias, mais ou menos. Passei a trabalhar, então, com essa empresa com 17 anos. 17 anos, eu saía a reunir produtores. Na época não tinha granjas que nem hoje são integrados, né? Não tinha produção vertical que nem tem hoje. Era todos produtores independentes, tinham que criar, comprar, fazer a sua ração em casa e vender seu suíno, enfim, para o mercado, né? Comecei a trabalhar, então fiquei um período na rações. Depois cheguei em Chapecó, levava os produtores para fazer cadastro no Banco do Brasil. Conheci Chapecó em 74. Né? A primeira chegada em Chapecó, Chapecó tinha acho que 50 mil habitantes, 49 mil habitantes, né? 74. Aí trabalhei mais um período aí na venda de rações e essa mesma empresa tinha uma representação que vendia tratores para o Esperandio, que era a Mais Ferguson. Daí me deram umas fichas para visitar uns produtores. Lembro-me bem que o primeiro cliente que eu fui visitar foi aqui no Rio Grande do Sul. Ele era dono de um hospital lá. E depois fui para Galvão, enfim, fiz uns negócios lá. Daí o dono da empresa, não, saia lá da Rações, quero que você venha trabalhar comigo. Fiquei um ano por aqui e daí abriram um escritório de vendas para mim em São Domingos. São Domingos, daí eu já fui para lá trabalhando como representante da região. Lá abrimos um posto de venda lá. Trabalhei uns 4 anos em São Domingos, né? 78 que é em São Domingos. E, enfim, prosperei também nos negócios. Bastante produtores faziam negócios, faziam um comentário com a diretoria da empresa que gostavam de fazer negócio comigo. Mas sempre tinha uma provocação do pessoal aqui de Chapecó, porque a gente disputava muito negócio. Não, tem que trabalhar no Baldiceira. Aí eu estava meio cansado já de viajar. E também achei uma prenda e me atraquei com ela meio caliente, de casamos. E daí, enfim, digo, vou voltar para Chapecó. Daí, no Baldiceira entrei, tem aí lugar? Tá. Em 82, então, daí começamos, não, esse evento aqui de 82 foi quando nós ganhamos o primeiro lugar de vendas. Acho que foi em 80, comecei a trabalhar no Baldiceira, trabalhei uns 2 anos de vendedor. E a gente pegou um período muito bom de vendas, que o governo fez um plano especial de negócios. Nós ganhamos, em 82, nós vendemos em três empresas que tinha aqui. Chapecó, Xanxerê e São Miguel, 400 tratores num ano. Foi uma coisa assim louca, ninguém fez mais isso. E existia um concurso de vendas no Brasil. Eu fui classificado e fui para São Paulo. Foi a primeira vez que tinha ido para São Paulo, então fui para São Paulo receber o prêmio, mas não sabia que lugar que era. Cheguei lá, peguei em primeiro lugar de venda de tratores no Brasil. Cheguei em casa, um troféu, os trocos no bolso, e ganhei uma viagem para a Finlândia, que era a sede da marca de tratores que a gente vendia na época, era a Valmet. Mas cheio de trabalho, né? Cheio de trabalho. E eu cheguei em casa e falei para os meus patrões assim, vocês já foram para a Finlândia conhecer a fábrica? Né? Não. Então vou dar a viagem para vocês. Não, tu não vai fazer isso. Não, era a dona Elza e o seu Leonardo.
vou dar para vocês a viagem, vocês vou ficar aqui trabalhando, imagina só, vocês merecem mais do que eu. Ficaram felizes, enfim, foram para a fábrica. Eles também conheciam muito pouco lá fora, acho que nunca tinham viajado fora do país. Na volta, me chamaram, não, a partir de amanhã, então, você vai ser o nosso gerente de vendas. Foi em 82, então, assumi a gerência de vendas. Não, 82 foi a premiação, em 84 que eu assumi a gerência de vendas. Nós tínhamos, na época, 3 empresas, então era aqui, Xanxerê e São Miguel do Oeste. Eu coordenava toda a equipe de vendas e sempre existia, a família que eu trabalhava, existia umas encrenquinhas aqui, outra lá, em função de disputa já um pouco familiar e tal. E, infelizmente, deu um probleminha de saúde na matriarca lá, ela acabou falecendo. Daí eles fizeram as divisões, enfim, e a empresa ficou para uma pessoa que, na verdade, até nem não tinha um bom convívio, né? Mas na diretoria dessa empresa eu tinha a confiança total, inclusive era convidado para fazer pescaria no Mato Grosso, no Pantanal. A gente já tinha um convívio assim com as pessoas de ponta aqui na cidade e tal, né? E quando eles viajavam, eu que tocava, já tinha chave do cofre. Então, a empresa tinha total confiança em mim. E numa dessas pescarias, aconteceu algo que mais tarde a gente aplicou nos negócios. Eu estava no Pantanal, um dos diretores da empresa e mais um diretor da Chapecó. E chegou no nosso acampamento um executivo de uma multinacional e começaram a falar em suínos. E a dificuldade de mercado, dificuldade de indústria. E eles falaram o seguinte: olha, a pior coisa que tem é quando entra para abate os suínos grandes, as matrizes, os machos, tal, eles quebra tudo. Tem que diminuir a velocidade de abate, sobra suíno na indústria. E eu peguei aquilo e armazenei no meu subconsciente, guardei, não falei nada para ninguém. Nem imaginava um dia resolver o problema deles, que depois, mais tarde, nós montamos uma indústria justamente focado em resolver esse problema. Foi uma ideia que eu escutei lá na pescaria. E daí, enfim, em 86, em função da divisão das empresas, eu também já não estava muito feliz com o diretor que estava tocando os negócios. Eu sempre fazia meus negocinhos certinho, e ele, um pouco de ciúme, talvez, sei lá o que tinha. Cada vez que eu fazia um negócio, vinha com alguma notícia ruim atrás para me incomodar. De cara, fiz uma avaliação assim, ó, todo negócio que eu faço, eu arrumo um amigo no campo. Eu não vou estragar isso que eu construí. Então, acho que está na hora de eu começar a criar coragem e montar uma empresa para mim. Eu tinha conhecido, em Xanxerê ainda, na época eu estava na Pernambucana, eu tinha conhecido um amigo. Tem aquela foto dos amigos aí, Caio? Pode passar ou depois não? Como? Ah, tem um vídeo? Ah, tá. Eu tinha conhecido um amigo e essa pessoa, eu conheci ele era garçom na lanchonete. Fui fazer um lanche na lanchonete do Brasão, em Xanxerê,
Ele me atendeu e disse, não, eu já sei de você joga bem bolão, eu já tinha participado de umas partidas do bolão ali no Xanxerense. E depois do meu horário aqui, vamos lá jogar um bolão. Eu conheci esse cara. E daí ele, logo em seguida, a família dele subiu, foi para Goiás, começou a abrir fazenda. E a gente fez uma amizade e muitos negócios. Então, para cada compra de equipamento que ele fazia, ele comprava de mim. Ou comprava de mim ou não comprava. Então, quando apertou aí, quando eu tive dúvidas para fundar a empresa, eu conversei com ele. Ele me disse, não, vai que eu te ajudo. Saímos de... ele foi para fazer compras nas companhias para a fazenda dele, era Cargill, Maná, Zênica, mais umas outras empresas. Me levou junto e me apresentou para essas empresas, olha, esse rapaz aqui é de minha confiança, vocês podem trabalhar com ele, que se precisar assino embaixo. Né? Então, daí eu me encorajei e abri a Bugio Agropecuária. Foi em 86, que fazem 36 anos, né? Em São Miguel do Oeste. Com a presença de clientes, fornecedores e amigos, a Bugio Agropecuária, distribuidor Cargill para Chapecó e região, realizou no último sábado um churrasco de confraternização nas dependências da EFAP. Falou na ocasião o senhor Alceu Parisotto, sócio-diretor da Bugio, que agradeceu a presença de todos os produtores rurais. Também estiveram presentes os supervisores de vendas da Cargill, Maná, Zênica, Agrevo, Nortox e Agriter, produtora de sementes de feijão de Goiás. Empresas que atuam em parceria com a Bugio para atender o oeste de Santa Catarina. Tem enquanto a gente gravava uns comerciais para esse evento, para a inauguração, a gente tinha contratado o Ivan Taborda, que era um gaúcho que fazia propaganda para a televisão, enfim, para as empresas mais ligadas ao agro. E ele tinha decorado, feito uns textos, enfim, a produção tinha feito uns textos. Ele disse assim, cara, mas isso aqui não está dando liga. Daí eu subi em cima de um cepo e fazia uns discursos lá, não dá. E daí eu falei assim para ele, então põe o que não tem, está para chegar. Não sei de onde é que veio essa frase. Ele disse, mas onde é que tu arrumou isso? Eu digo, não sei, veio agora. Mas isso aqui é fantástico, isso aqui é uma coisa que as crianças um dia vão falar na aula. E aí aconteceu, todo mundo fala, o que não tem está para chegar, está que nem na Bugio. Foi nesse evento aí que saiu essa frase. Só para aqui, o rapaz que estou falando, aquele cabeludão ali, tirou uma foto, eu estava no aniversário, esse dia... Poucos dias atrás veio me visitar. Esses são os meus amigos mais antigos. Foram as amizades que eu fiz antes de chegar em Chapecó. Né? Então, aqui eu criei 2 quadros aqui. Tenho eles como amigos mais antigos e depois os amigos mais jovens aqui, que é um outro grupo de amigos que eu fiz aqui em Chapecó desde que eu cheguei até aqui. E a importância de criar boas amizades, né? Isso não tem preço. Os amigos que eu fiz também no decorrer da vida aí foi os amigos de rodeio, né? Do lado eu caio, quando era pequenininho já estava me ajudando a assar churrasco. Então esse rapaz aí da Agriter que me deu assim um suporte, nunca precisei de suporte financeiro, mas um suporte de irmão, de amigo. Fizemos 2 anos, né, os dois primeiros anos andou razoavelmente bem, e daí precisava, enfim, digo, vou criar algo para dar uma impactada aí para ver se a coisa anda. Daí eu criei uma ideia,
como a gente já tinha bastante credibilidade nos fornecedores de insumos, eu fui nas companhias e fiz um acerto com eles para eles fornecerem produto para nós, para a gente pagar na safra. Eu criei o troca-troca de semente, que hoje foi copiado até para o próprio governo, e todas as cooperativas hoje fazem esse programa aí, que fomos nós que implantamos na época. Fizemos um volume enorme no primeiro e segundo ano, mas eis que em 90 saiu o tal de Plano Collor. O Plano Collor, quando o governo assumiu, ele desvalorizou 50%, na época era cruzeiro, né? Desvalorizou 50% o cruzeiro, e a gente tinha um monte de produtos para receber dos produtores e também um monte de conta para pagar nas companhias, porque a gente tinha pego o dinheiro lá em dólar, né? E como foi desvalorizado o cruzeiro, ficamos com 50% de prejuízo. Tomamos o maior susto, acho que foi o maior susto que eu tomei em toda a minha trajetória de negócios, porque em vez de credor, em vez de a gente ter saldo positivo, a gente ficamos com saldo negativo. Para encerrar as contas que a gente tinha para pagar para os produtores, recolhemos tudo que foi possível. Eu tinha um carro, uma caminhonete nova que eu tinha comprado, estava meio chola já na cidade, a caminhonete nova, vendi para terminar para poder pagar a conta. E, além disso, o governo, além de ter feito isso, ele criou um plano especial para as cooperativas. Ou seja, quem era cooperativa não pagava PIS e COFINS na compra de insumos. E o comércio, no geral, pagava. Então, além de ter tirado o recurso que a gente tinha disponível para negócio, tirou a possibilidade de nós trabalhar. Eu tinha feito, até então, já tinha feito um bom lastrinho, já tinha uma propriedade que tem até hoje, que é nossa, da família, que é aqui no Guatambu, a gente produz suínos e bovinos, e, enfim. Hoje já tem uma estrutura muito boa lá, tem até as CGHs lá que produzem energia, mas na época eu já tinha feito um bom lastro para dizer assim, bom, com isso aqui eu consigo auxiliar na faculdade dos filhos, consigo até tocar a minha vida tranquilo, mas me incomodava muito porque eu tinha percebido que não era isso que eu queria negócio. Eu tinha vendido um lote de boi para foi ex-dono na verdade, na época, era um pequeno abatedor, eu tinha vendido um lote de boi para ele, e passou um ano, não é que ele era gente ruim, ele é meu amigo até hoje. A atividade da forma como ele trabalhava, não conseguia pagar. Daí eu ia lá cobrar, não recebia, a dona Sandra ia lá cobrar, não recebia. E toda vez que eu ia lá, ele me dizia assim, eu não consigo te pagar. Eu compro o meu abatedor aqui que eu acertamos, o resto eu faço prazo e tal. Eu precisava inventar alguma coisa nova para recomeçar, né? Porque eu não estava sossegado em ficar. A gente tinha agropecuária, mas era assim, era pouco movimento. Eu era acostumado com negócios grandes, não me servia aquilo. Daí tinha sobrado, fiz uma coisa. Tinha sobrado um monte de contratos que a gente tinha feito de troca lá, que o pessoal não pagava. E aquilo lá estava me tirando muita energia, achava que ia receber e nada. Um dia eu peguei, chamei a dona Sandra, acho que estava a Tamara ou o Daniel já lá em casa, e as crianças, vamos fazer um churrasco. Peguei aqueles contratos todos, botei embaixo da churrasqueira e botei fogo. Comecei um fogo, fiz um churrasco em cima. Amanhã eu quero estar livre disso aqui, preciso focar a minha vida em outra coisa. Na segunda-feira fui lá falar com o homem lá que me devia os boi e disse para ele, então, vou te fazer uma proposta. Está feito. Mas eu já tinha buscado informação, porque era um
um abatedor que abatia 20 boi por dia, acho uns 30 suínos. Se existia a possibilidade de transformar ele para serviço de inspeção federal, lógico, fazendo as ampliações. Então, quando nós compramos era aquele primeiro pedacinho lá, e quando nós começamos a trabalhar, é a segunda imagem aí, que a gente já fez, na época, a gente já fez uma boa ampliação. Comecei a bater os bois aí, fechei as contas. Se eu tivesse vendido os bois que a gente vendia para o Pamplona, dava mais dinheiro do que a gente fez quando abateu, fora os incômodos que a gente teve na época. Daí eu digo, será que entrei noutra fria? Lembrei da história dos suínos. Daí eu já tinha uma parceria com a Sadia, e a diretoria, a gente já era representante, distribuidor de rações para eles, mas a diretoria de suinocultura era em Concórdia. Aí marcamos um horário lá, o cara nos atendeu às 7 da manhã, fomos eu e um amigo daqui. E ele me falou assim, fala, Parisotto, o que você quer? Eu digo, olha, cara, vim aqui te oferecer uma ideia de resolver um problema para ti. O que você vai me oferecer? Eu digo, quero abater as tuas matrizes que vocês não conseguem abater aqui na indústria porque dá problema, eu sei. Ele disse, não acredito que tu vai fazer isso. Eu digo, a minha ideia é isso. Ele me falou assim, cara, eu estou sonhando com essa ideia aqui já faz uns 10 anos. Se você quiser ir, nós vamos te ajudar. Digo, achei a veia de tocar a empresa. Daí em 2000 logo em seguidinha fizemos uns testes, né? Fizemos uns testes e começou a rodar bem. A gente começamos a bater 25 matrizes por dia. Foi para 50, foi para 100. Enfim, absorvemos todos os lotes deles. Depois começamos a fazer negócio com as demais as demais indústrias, veio da Perdigão, da Seara, da Aurora, né? Então nós pegamos todos os suínos que quando uma indústria é construída, ninguém faz uma indústria só preparada para bater matriz, porque é muito caro, porque são equipamentos maiores e tudo mais. Nós aproveitamos a estrutura que tinha lá de boi e botamos os equipamentos necessários para poder rodar com suínos grandes. Daí, enfim, passou um tempo, né? Passou um bom tempinho, daí o Fabiano, voltando da universidade, já chegou com uma ideia nova de ampliação e remodelamos toda a planta, daquela planta lá antiga, nós desmanchamos ela não paramos nem um dia. Fizemos um projeto para ampliação para essa planta aqui atual. Essa é a planta de hoje. A São Valentim é uma empresa nossa que está dentro da propriedade da nossa fazenda, que é a geração de energia, que a gente utiliza ela justamente para tocar nossas empresas. Mais para baixo está saindo uma outra CGH agora, que estamos começando a construir. Daí, em 2012, eu sempre também tinha vontade de voltar a trabalhar com uma coisa que eu sempre gostava, que é máquinas agrícolas. Eu queria voltar. E eu estava olhando o Correio do Povo, tinha um Expo Inter, e tinha uma matéria que a Case estava abrindo concessionários no Rio Grande do Sul e logo ia entrar em Santa Catarina. Daí eu digo, olha aqui, talvez seja a oportunidade de eu
completar meu sonho aqui, voltar a vender equipamentos. Daí fizemos um contato, até o Fabrício estava na minha sala, ligou, cata esses homens aí, vamos conversar com eles. Fizemos o primeiro contato, eles vieram para cá, veio a diretoria, conversamos. E o dia que ele veio para dar a notícia que a gente ia ser o concessionário da Case na região, lembro que eu estava na minha sala e na época eu só comprava e vendia sozinho. E daí o cara disse, mas cara, eu não sei como é que eu vou negociar contigo, porque olha, eu vou precisar falar contigo toda hora. Daí o Fabrício disse, não, pode deixar que vai falar comigo que eu vou tocar. Digo, então está feito o BRIC. Daí começamos em 2012 com as concessionárias. Hoje a gente atua em Abelardo Luz, São Miguel, Chapecó, Xanxerê, Campoerê, Santa Rosa, que inauguramos semana passada, Frederico, e Erechim estamos construindo vai até o final do ano, início do ano que vem, para terminarmos lá, né? E essa aqui é um projeto que está sendo feito ali no acesso, no Pinho do Enês, já está na fase de fundação. Eu vi aqui o pessoal da Rotesma, vai ficar bonito o projeto de vocês aí, né? A gente vai sair aqui do centro, porque acabamos negociando esse imóvel e mesmo porque no centro, para trabalhar com equipamento pesado, enfim, é difícil espaço e tal, né? Então, hoje, nossos negócios são suinocultura, bovinicultura, indústria frigorífica, reflorestamento, produção de grãos, agropecuária, máquinas agrícolas e produção de energia elétrica. Chegamos até aqui. Eu gostaria, Fabiano, vem aqui. Me explica aqui, pessoal, desse negócio de exportação, que é você que faz aí. Se o presidente manda, nós vem, né, Ti? Boa noite, pessoal. Bom, a Ecofrigo hoje ela é o maior frigorífico da América do Sul em abate de matrizes suínas. O nosso principal negócio é prestação de serviço hoje, né? A gente presta serviço para Aurora, JBS, BRF, Pamplona, e exporta os suínos da nossa propriedade, né? A gente tem 40 mil suínos em Guatambu, com 37 integrados. Temos como principais mercados hoje o mercado do Chile e da Coreia do Sul, né, que são os mercados que só plantas de Santa Catarina são aptas a exportar, são certificados porque somos um estado livre de aftosa sem vacinação. Então, esses países são os países que a gente já fez a exportação, mas focamos principalmente no mercado do Chile e da Coreia do Sul. Para nós um orgulho muito grande estar em Chapecó e poder gerar na Ecofrigo 2.000 empregos. Foi bem? Comentar do nosso legado aqui, que a gente quer deixar para os que estão chegando aí. Tem um vídeo aqui que está passando, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, que é um vídeo que a gente tem a propriedade que divide o rio, e tem o gado, a gente toca de um lugar para outro, para troca, para ir para o confinamento, enfim. Mas podem marcar a data aí, que aqui um pouquinho vai vir uma surpresa atrás aqui. Só quero mostrar para vocês que é bom, como é bom cuidar da natureza. Olha os bichinhos chegando aí. Dá para produzir com sustentabilidade. E a família é grande, né? A qualidade dos produtos da Ecofrigo faz a diferença na alimentação e na saúde de muitas pessoas ao redor do mundo.
Com abate diário de quase 5.000 suínos, modernas instalações e processos rigorosos de controle de qualidade, a Ecofrigo atende todo o Brasil e o mercado internacional com excelentes cortes de suínos e produtos opoterápicos destinados para uso na área da saúde, salvando milhares de vidas. Atualmente, a Ecofrigo possui parcerias com grandes empresas que fazem a transformação desses produtos e destinam para a fabricação de medicamentos ou transplantes em humanos. Entre os produtos comercializados estão válvulas cardíacas suínas, utilizadas para a fabricação e composição de válvulas cardíacas para transplante em crianças, jovens, adultos e idosos, de acordo com a compatibilidade e calibre das válvulas. Pericárdio suíno. O tecido do pericárdio suíno, coletado após limpeza inicial realizada na Ecofrigo, é enviado para as unidades de processamento da empresa parceira, onde são realizados diferentes procedimentos de beneficiamento até a obtenção do tecido final, que é suturado manualmente às armações metálicas que dão forma às válvulas cardíacas. Pâncreas suíno. O pâncreas suíno é utilizado para a fabricação de enzimas pancreáticas que servem como base de medicamentos para tratamento de insuficiência exócrina do pâncreas. O material coletado na Ecofrigo é congelado e enviado para a empresa parceira, localizada na Alemanha, onde são realizados todos os procedimentos de beneficiamento para a obtenção dos medicamentos mencionados. Todas as coletas são realizadas diariamente após procedimentos de inspeção sanitários rigorosos, garantindo a qualidade e excelência da Ecofrigo. E após todas as análises e processamentos, os materiais são comercializados para centenas de países, fazendo a diferença na hora de salvar vidas. Ecofrigo. Alimentos sustentáveis para um mundo melhor. ecofrigo.com.br. Para a Ecofrigo, o cuidado com o meio ambiente está em tudo, inclusive no nome. Os efluentes das atividades de abate e processamento de suínos devem passar por um processo de tratamento antes de serem devolvidos ao meio ambiente. Por isso, o tratamento de efluentes é um dos processos mais minuciosos e eficazes na indústria. A estação de tratamento de efluentes instalada no frigorífico Ecofrigo possui uma vazão de 150 metros cúbicos por hora e o sistema divide-se em tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. Tratamento preliminar. Separação de sólidos grosseiros do efluente através de um conjunto de peneiras. Tratamento primário. Realização do processo físico-químico com a adição de produtos específicos para a coagulação e floculação do efluente para remover os sólidos suspensos. Tratamento secundário. Rota biológica com etapa anóxica e aeróbica, possibilitando a remoção de carga orgânica e do nitrogênio amoniacal do efluente. Tratamento terciário. Final do processo. Polimento do efluente já tratado, assegurando os parâmetros exigidos pelas legislações municipais, estaduais e federais para lançamento de efluentes em corpos receptores. A estação de tratamento de esgoto também possui um sistema de desidratação do lodo gerado no processo para otimizar a separação de sólido e líquido, permitindo a recuperação e reaproveitamento do material. A parte sólida é encaminhado à empresa habilitada junto ao órgão ambiental para processamento, enquanto a parte líquida volta ao processo de tratamento. Na Ecofrigo, este efluente tratado é reutilizado para limpeza externa e jardinagem de forma segura e sustentável. Com tecnologia e respeito, a Ecofrigo gera desenvolvimento e progresso pensando no bem-estar das pessoas e da natureza. Ecofrigo. Alimentos sustentáveis para um mundo melhor. ecofrigo.com.br.
devem ter percebido que, quando tem as amostras de escalpinho aí, a gente faz análise de evolução. Nós usamos 3,5 milhões de litros de água por dia. A gente devolve para a natureza melhor do que a água que está correndo lá no rio. Então, a gente tem um cuidado enorme. E essa é a família e a paixão da nossa chapa aí, que estão peleando junto aí. É fácil, mas com torcida de todos vocês que vão sair da família agora, né? Toda a família, todos trabalham na empresa, menos os netinhos que estão chegando, agora o Luigi Sagara, o Luigi vai chegar logo outra vez, né? A gente não tem nenhum diretor contratado fora da empresa, são todos os cargos que foram necessários, graças a Deus a gente conseguiu tocar, então todo mundo conhece, o Daniel é casado com minha filha, diretor do jurídico, né? Financeiro, o Fabrício, o Caio, você já conhece, a dona Sandra, o Fabiano e a Débora também trabalham lá conosco. Então essa é o nosso principal patrimônio, é esse aí. Eu criei um conceito de empresa um conceito de empresa que eu diria assim, bem sucedido. Quando o empresário que tem coragem começa a montar a empresa, o único ato que ele faz sozinho é na fundação dela. Enfim, da parte burocrática, né? Depois que você fundou ela, você não tem que montar a equipe. E essa equipe depois para ti já só sobra a liderança da equipe. E essa equipe ela tem que melhorar a empresa. E a empresa tem que melhorar a sociedade. Eu acho que esse é o conceito que eu tenho de empresa bem sucedida. Nós estamos, graças a Deus, estamos nessa. E com isso a gente separou aqui umas entidades, né? Entidades que a gente apoia. Apoia mais de 40 entidades. Então, separou umas aqui, são as principais, que a gente apoia mensalmente, fora as que são esporadicamente, com recurso que são repassados da ONE, que é descontado no imposto de renda. Mas nós, da família, criamos um fundo em que descontamos no nosso programa agora uns bons toquinhos por mês para reforçar esse fundo, para que a gente possa melhorar a sociedade. Esse é o nosso propósito. Obrigado. Muito obrigada, seu Alceu, por estar conosco, por nos apresentar a sua trajetória, uma linda trajetória. Muito obrigada. E a partir de agora, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma contribuição, nós temos o microfone à disposição. Podem ficar à vontade. Obrigada por estar aqui na nossa casa essa noite. Então, vou abrir a sessão de perguntas, né, para os alunos não ficarem tão tímidos também. Mas eu gostaria de perguntar para o senhor, ou que o senhor comentasse um pouquinho desse processo da sucessão familiar, né? Então, a gente percebe a sua família hoje atuante junto à empresa, e que o senhor pudesse contar um pouquinho para nós, enfim, para os nossos alunos, como se deu esse processo, se foi um processo natural, enfim, dessa questão da sucessão familiar. Ok, agradeço a pergunta, porque é algo que eu gosto muito, mesmo porque eu nunca pedi para um filho meu, vamos trabalhar. Como eles que disseram assim, ó, quero ficar contigo, quero trabalhar contigo. O Fabiano, quando
eu decidi ir para a universidade, que quis fazer veterinária, que aqui na época não tinha, mas sempre preocupado para justamente vir somar aqui conosco. O Fabrício, quando ele resolveu, não vou fazer faculdade em Chapecó para ajudar. Veio o Daniel e a Tamara, que moravam em Xixerê, nós viemos para ajudar. É verdade, aí quando fez 17 anos já entrou na lida também. E vou dizer de coração aberto, eu jamais ia conseguir construir isso sem apoio da família. Mas, eles já fazem parte disso. Isso está sendo natural, mas a questão é dar oportunidade para as pessoas. Não adianta contratar executivos, diretores de fora e a gente deixar de dar oportunidade primeiro aos clientes da casa. Aí lá, não querem trabalhar é outra coisa, mas eu não tenho esse problema aqui, pelo contrário, às vezes até trabalho mais do que eu. Bom, então, boa noite, parabéns, eu não conhecia toda a sua história e fiquei bem impressionada aí com tudo que você construiu, né? Acho que foi com muito engajamento, muito mérito seu e, como o senhor falou, de toda a sua família. Então, parabéns, é um orgulho aí para a nossa cidade. Eu gostaria de perguntar para o senhor, que o senhor comentasse com os alunos aqui, que dicas que o senhor dá, o que o senhor diz para que eles, nesse processo, que estão na graduação e que querem trilhar um caminho aí, o que tem que mais ter, assim, né, para conseguir esse, não só o sucesso na área profissional, né, mas como o senhor mesmo trouxe, o sucesso também na área familiar, então esse equilíbrio todo. Bem, eu acho que o primeiro passo é a pessoa descobrir a vocação que ele tem, né? Se trabalhar com aquilo que você faz de coração, com vontade, com alegria, descobrir isso que foi o primeiro. E depois, levantar cedo, porque não tem vocação que se sustente se não acordar bem cedinho e ser ponteiro, ser puxador, né? E, lógico, tem sempre percalços e, às vezes, as maiores vitórias elas vêm depois de uns exemplos de desafios grandes. É aí que a gente aprende. Não pode desistir no primeiro percalço, porque empresário é assim. Empresário ele tem que saber que aí na frente tem que mudar a trajetória. Você pode até montar uma empresa para trabalhar com certos produtos, daí um pouquinho você tem que mudar, você tem que acompanhar a evolução, o que está vindo aí, acompanhar, porque senão você fica para trás. Nós mesmos, quando eu montei, não era para estar com frigorífico. Montei o primeiro negócio nosso foi uma agropecuária e venda de insumos agrícolas, né? Hoje a gente mantém parte do negócio, mas isso é bem insignificante diante daquilo que a gente fez. É persistência, né? Principalmente gostar do que faz. Né? Se não gostar do que faz, aí não dá. Aí não vai para frente. Então, boa noite, seu, tudo bem? Eu me chamo Eliseu Zonato, sou do curso de Administração Acadêmica. A título de curiosidade, como surgiu o nome da empresa Bugio? Obrigado pela pergunta. Bugio, assim, então, quando resolvi fundar a empresa, eu tinha que achar um nome. E eu queria criar um nome que desse impacto, né? Botar comércio disso, o Parisotto já tinha umas 8 empresas aí do Parisotto, vendia roupa, tinha outras atividades. Daí eu lembrei, na época tinha grandes empresas com nome de bicho. A Cotia era a maior empresa, a maior cooperativa de São Paulo. A Águia Branca era o maior transportador de ônibus, né? Transporte de ônibus. Perdigão, né? E daí eu digo, vou botar o nome de bicho. E daí me apareceu o Bugio, e daí quando veio o Bugio, eu firmei bem no conceito do Bugio, porque eu lembrei, sempre participamos de
da cultura gaúcha, e bugio também é um ritmo que você dança em CTGs, né? Então, digo, vai ter duplo sentido. E hoje tem um monte de gente que faz propaganda para nós, porque é bugio para cá e bugio para lá, estamos na boca do povo. Acho que acertei. Você tem que acreditar, né? Você não pode... tem os estágios, né? Estágio de formação da empresa, formação da equipe, depois dessa equipe você tem que só fazer parte dela, né? E tem que confiar nela. Obviamente que sempre dá alguns atritos, mas, enfim, o núcleo dela tem que permanecer criando os novos líderes. Nós apostamos muito em colaboradores, tem bastante colaboradores que a gente auxiliou aqui a pagar a universidade, aqui muitos, bastante. Hoje são as pessoas que mais a gente confia e colabora com a empresa, porque eles cresceram conosco. Essa confiança, você não manda vir uma pessoa de São Paulo de avião e entrega a empresa para ele. Você tem que confiar, tem que crescer com ela. E nós temos uma equipe que, assim, obviamente tem a família na administração principal. Mas o segundo escalão, vou falar uma coisa para vocês, nós podemos pegar e deixar as coisas em dia e viajar, porque eles tocam a empresa. Pode ficar bem à vontade aqui conosco, tá? Muito obrigada mais uma vez. Mas pode ficar aqui ao palco mesmo conosco. A SIC e a UNO Chapecó organizaram um livro com o registro de todos os empresários participantes do programa Vida Empresarial, com o intuito de eternizar esses relatos como relevantes contribuições à história recente de Chapecó. Essa obra foi lançada em novembro de 2021, durante a solenidade presencial de eleição do empresário do ano. Deixamos aqui na tela, então, o QR Code para quem quiser baixar o livro, que possa ficar bem à vontade para escanear o código e já tê-lo para a leitura posterior. E agora, para o lançamento da programação do empresário do ano 2022, que voltará a ocorrer de forma presencial, convidamos o presidente da SIC, senhor Lenoir Brock, que também fará um pronunciamento de encerramento da nossa atividade de hoje. Por gentileza, senhor Lenoir. Se eu posso fazer uma pergunta antes? Como foi a iniciativa, com 8 anos de idade, pensar em sair de casa para trabalhar? Como que tu sente isso hoje? O que te levou a pensar, a tomar essa atitude? Bem, é coisa divina, né? Porque a criança ainda tem uma atitude dessa, eu acho que devo ter subido uma missão, não é que teu lugar e vai em frente, porque tomar uma decisão dessas, realmente eu acho que realmente foi algo superior que soprou em mim, aqui no outro lugar. Só isso. Obrigado. 8 anos de idade, gente. Com essa idade, normalmente, né, ali na década de 60, antes ainda, 40, 50, as meninas iam para o convento e os meninos iam para o seminário. Era uma oportunidade, né, de aprendizado, porque no interior não se tinha recurso de ensino, não tinha escola, não tinha universidade, e aqui também era assim. A UNOESC, hoje UNO Chapecó, foi a primeira universidade da região criada por empresários, né, e por isso essa ligação tão intensa da universidade com a entidade, a SIC também. E pessoal, a gente só tem que agradecer essa parceria, a aula que o senhor Alceu nos traz hoje, né? 8 anos de idade,
já empreendedor, vendendo picolé, já comprava e vendia. Então, já começou cedo a ser empresário, já ser empreendedor desde cedo. Hoje, infelizmente, as leis proíbem, inclusive, que a gente até contrate ou oportunize jovens ao trabalho. Ali proíbe o trabalho antes dos 18 anos. É o de baixo aqui. Não tá vendo? Eu acho que vocês que são jovens, mas pensem nisso para talvez mudar essa legislação. Nós que já passamos alguns anos desse período, né, temos essa convicção de que a gente deve se ocupar ou com o trabalho e com a faculdade, com o estudo. Isso é essencial, é importante, mas isso só vai mudar se os jovens de hoje de fato quiserem a mudança. Se os jovens não quiserem mudar, realmente vai continuar como está. Com 8 anos empreendendo, naturalmente ainda jovem, ter esse capital, esse patrimônio que conseguiu construir junto com a família. O senhor Alceu foi escolhido empresário do ano porque a SIC tem uma modalidade de eleger anualmente um empresário, um empreendedor chapecoense que tenha atuação não somente na empresa, mas que tenha uma atuação na comunidade, que tenha uma vida social também, de compreender, de colaborar, de ajudar. Quer dizer, uma empresa integrada à comunidade, que tenha a sua função social também. E o ano passado, quando foi a escolha, foi de maneira... a gente fez tudo online, né? Porque a gente não podia se reunir, né? Não podia fazer a festa. Agora, esse ano vai ter, né? Dia 10 de novembro, tá aí já próximo, né? Vai acontecer a eleição do próximo empresário do ano. E funciona assim: na SIC tem aproximadamente 1.500 associados. Os associados escolhem 3 nomes para concorrerem à premiação. É uma premiação de escolha do empresário do ano, mas também é uma responsabilidade. O empresário do ano, ele acaba se envolvendo ainda mais com as ações da comunidade. Nessa data, então, do dia 10, lá uns 15 dias antes começa a votação, a escolha, né? E aí, dia 10, num evento, vai ser no CRC Chapecó, né? Lá, 3 nomes que foram escolhidos são votados eletronicamente. Entre os 3 é escolhido o empresário do ano. O ano passado, quando foi escolhido o seu Alceu, ele não estava em compromisso fora de Chapecó, e a gente acabou indo entregar o prêmio para ele lá na loja dele. Aproveitamos para comer um churrasquinho lá, tomar uma cervejinha também, né, seu Alceu? Então, esse ano vai ser assim, tá? Como todos os anos, e dia 10 vai ser feita, então, a escolha do empresário do ano, que provavelmente já no ano que vem estará aqui novamente fazendo para vocês esse mesmo movimento de falar da sua vida e o que ele teve de bom, qual o crescimento que ele teve, enfim, toda essa escola que a gente teve aqui hoje, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a presença de todos. Desejo que vocês aproveitem esse ensinamento todo, né? O senhor não falou muito de faculdade, não falou de universidade, foi ralando mesmo, né? Então, a vontade do trabalho, outra lição que ele deixou que a gente não esquece: acordar cedo. Mas às vezes a gente não tem vontade de acordar cedo, né? Mas aí tem que dormir tarde, né? Tem os matutinos e os vespertinos, né? Então, quem não gosta muito de acordar cedo para trabalhar, até pode acordar um pouco mais tarde, mas não se esquece de trabalhar depois. E sem muita boa vontade, sem perseverança, resiliência, é difícil a gente chegar nesse grau de desenvolvimento que a Bugio acabou tendo aqui, né? E que excelente nome, né? A gente começa a lembrar dos bichinhos, não vamos esquecer nunca, né, o seu do Bugio. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Uno Chapecó. Obrigado a todos pela presença. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Muito obrigada, seu Brock. E para fechar com chave de ouro, então, essa edição do programa Vida Empresarial, convidamos para que venha aqui ao palco para a entrega do troféu ao senhor Alceu, então, o presidente da SIC, que já está aqui conosco, o reitor da UNO Chapecó, professor Cláudio Jacoski, o presidente da nossa Fundesc, senhor Vincenzo Mastrogiacomo, e os familiares do seu Alceu. Por gentileza, então, todos aqui ao palco para a entrega do troféu e também uma foto oficial desse momento. E o seu Brock está pedindo aqui também para que o seu Akimoto venha aqui conosco, por gentileza. Em nome da SIC e da UNO Chapecó, agradecemos a todos pela presença em mais essa edição, então, do programa Vida Empresarial. E amanhã a Semana de Gestão e Negócios continua com a sua programação. É dia de receber, então, o senhor Paulo de Souza, do Grupo Eco7 Brasil, a partir das 19h30, aqui no Salão Nobre. E, neste momento, estão todos convidados para o nosso coquetel de confraternização, servido aqui no hall de entrada. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite.